Nesta edição, o Telegram apagou nesta tarde o texto contra a PL das fake news que publicou ontem em sua plataforma. Então, até o comecinho do texto até aparece ali, mas na hora que você clica na tentativa de abrir, para quem faz parte do Telegram, você não consegue mais acessar a mensagem. A exclusão aconteceu minutos depois de uma determinação do Supremo Tribunal Federal. Nessa decisão, o ministro Alexandre de Moraes ameaçou tirar o aplicativo do ar por 72 horas caso a plataforma não removesse esse texto. Além disso, o Telegram foi obrigado a se retratar. Daqui a pouco a gente vai mostrar para vocês um pouquinho mais essa mensagem de retratação, mas eu quero entender de vocês como que vocês avaliam esse embate, essa batalha em torno da PL das fake news que envolve Big Techs e a justiça. Gani. Bom, vamos lá. Foi um absurdo essa decisão do Supremo Tribunal Federal. Por quê? Porque foi uma opinião do Telegram. E a gente, nesse país, a gente começou a criminalizar a opinião com desinformação. O que é isso, opinião com desinformação? Opinião é opinião, não existe a opinião falsa ou a opinião verdadeira. Para o Telegram é a opinião verdadeira que eles estão defendendo, para uma ala da sociedade é uma opinião ruim, mas é um direito constitucional. E aí há uma série de irregularidades aí, porque então vamos punir, por exemplo, um editorial de jornal. É a mesma coisa, um editorial de jornal. Aliás, vários jornais se mostraram contra o PL das fake news em relação nos seus editoriais. Colocaram lá explicitamente, é a mesma lógica. Então você vai agora censurar também um jornal? Então o que aconteceu, ao meu ver, e depois eu falo de outras irregularidades do ponto de vista mais técnico e mais jurídico, mas é censura, colocando de uma maneira bem clara. Piperno, você acha que é a mesma lógica que o Telegram usa do que os jornais, por exemplo, colocam lá nos seus editoriais ao criticar ou não determinadas propostas? Boa tarde, senhores. Um abraço à nossa audiência. Não. Primeiro porque o jornal você tem que ir lá comprar, né? Uma outra relação. O Telegram é uma rede social. Tem isso também. Você pode argumentar, mas uma emissora de televisão, ela tem o direito de opinar abertamente. É verdade. Agora, a questão é que, geralmente, um veículo como esse, como o Telegram, ele, primeiro, ele não dá nenhum espaço ao contraditório. Segundo, ele já sabia que houve uma decisão muito parecida em relação àquele caso envolvendo o Google, né, meses atrás. Aliás, o caminho e o procedimento foi exatamente o mesmo. Né? Apenas naquele caso o STF agiu com mais celeridade, até porque a amplitude do veículo também é maior. E outra coisa, nesse despacho do STF, nesses argumentos do STF e de muitos outros, e também o que acabou, de certa forma, retratando o que disseram vários veículos, o que também foi considerado foram mentiras que o Telegram contou no texto. E há mentiras, inclusive dizendo que aquilo estabeleceria uma espécie de... enfim, o Brasil estabeleceria uma espécie de exceção. E não é verdade. Ou censura prévia. Não, é que também, Evandro, o que o texto da PL estabelece, é algo que já se pratica, por exemplo, em países como a Alemanha, Austrália, França. Então o Brasil não seria uma exceção em relação a isso. Bom, o Gani já reagiu bastante aqui, o Segre tem que falar também, mas eu quero trazer para vocês a retratação que foi colocada no Telegram hoje, depois dessa decisão do Supremo Tribunal Federal. Recebemos uma ordem do Supremo Tribunal Federal do Brasil que obriga o Telegram a remover nossa mensagem anterior sobre o PL e enviar uma nova mensagem aos usuários que está incluída abaixo. Olha o que coloca então essa nova mensagem. Por determinação do Supremo Tribunal Federal, a empresa Telegram comunica a mensagem anterior, no caso sua própria mensagem, caracterizou flagrante e ilícita desinformação atentatória ao Congresso Nacional, ao Poder Judiciário, ao Estado de Direito e à democracia brasileira,
pois fraudulentamente distorceu a discussão e os debates sobre a regulação dos provedores de redes sociais e de serviços de mensagens privadas na tentativa de induzir e instigar os usuários a coagir os parlamentares. O próprio Telegram chamando o texto que escreveu anteriormente de flagrante e ilícita desinformação, claro, por ordem do Supremo Tribunal Federal. Segré. Que complexo, Evandro. Boa tarde de novo, boa tarde à nossa queridíssima audiência. Primeiro, ontem conversamos, me parece que Telegram foi demorado na colocação e comprou uma briga totalmente desnecessária, porque isso teria sido justificado se estávamos no tratamento da PL, coisa que até agora não está na pauta de novo. Sim. Me parece que de alguma forma tentou ver aonde estava o limite. E o limite foi demarcado pelo Supremo Tribunal Federal, pelo ministro Alexandre de Moraes. E quando a gente presta atenção nesse parágrafo que o Telegram coloca, é uma questão dizendo, eu coloco o que o Alexandre de Moraes me indicou colocar. Não é eu que estou dizendo isso. Sim, ele deixa bem claro isso na mensagem. Então, de alguma maneira, é uma luta de poderes, na minha opinião. Eu não estou muito de acordo com a diferenciação que o Piperno faz em relação aos jornais, às emissoras e o Telegram, porque o Telegram colocava essa mensagem, mas para você ver na íntegra você tinha que apertar. Então, se eu não tinha vontade de apertar, eu não precisava apertar. Da mesma forma que hoje não preciso mais comprar um jornal. Eu entro numa página e aí poderia ter, em qualquer página de qualquer jornal, eventualmente, sem necessidade nem sequer de ser assinante do jornal, se for o caso, porque tem algumas que são liberadas e tem outras que não. Agora, essa questão da PL é uma questão complexa, porque, de alguma maneira, está tendo uma restrição à opinião. Eu ontem defendi a possibilidade de que o Telegram colocasse o que quiser, como cada um coloca e explica o que deseja, desde que qualquer outra parte que se sinta atingida pela nossa afirmação possa ter o contraditório. Então não é somente eu que falo, é o outro que fala. Dessa forma, como o Superior Tribunal Federal, o Supremo Tribunal Federal determinou, era exclua o que você opina e coloca o que eu te mando. E isso é uma questão, me parece, de risco. Gani, por que você reagiu tanto, hein? Olha, pelo seguinte, esse argumento que o Piperno trouxe de comprar, primeiro que os editoriais de vários jornais são abertos. Então esse argumento não se sustenta, porque a gente não está falando de uma relação de compra ou não. A gente está falando de liberdade de expressão. Aí outro ponto que o Piperno traz. Trouxe mentiras ali, é uma opinião. Olha como é perigoso. Se eu não concordo com a opinião, então é fake news, então está censurado. Não existe isso e essa linha é muito tênue do que é um fato, do que é uma informação, do que é uma opinião. A partir desse momento, a gente cruzou uma fronteira muito perigosa. E detalhe, nessa decisão, o Supremo ele não foi provocado. Não é que alguém provocou o Supremo contra o Telegram. Ele agiu de ofício dentro do inquérito das fake news. E detalhe, você não pode criminalizar uma pessoa jurídica, e sim uma pessoa física, um indivíduo. E foi criminalizado um ente jurídico. Então, também tem irregularidades do ponto de vista jurídico, do ponto de vista técnico. Agora, Gani, uma questão que o Supremo Tribunal Federal questiona neste caso é que, por exemplo, o Telegram colocou ali que haveria um tipo de censura prévia do governo federal ou de algum órgão regulador. Só que o projeto ele não traz nenhum tipo de informação nesse sentido. Nesse caso, mesmo assim, entraria como uma opinião? Sim, porque é uma leitura do Telegram, como é a minha interpretação também. Nenhum censurador vai colocar um projeto de lei falando o seguinte, estou fazendo isso para te censurar. É lobo em pele de cordeiro. Vai vir empacotado, né? Vai vir travestido numa embalagem do bem. É assim que se passa, né, na sociedade projetos de censura. Não vai estar explícito, é claro que não. Esse pessoal é ardiloso que faz esse tipo de lei. Então, é opinião, pode ser. E aí tem todo o direito da gente falar, não, essa opinião do Telegram é ruim, não, essa opinião do Telegram
é boa, mas é um direito constitucional de dar uma opinião. Se a partir do momento a gente fala, não, isso não é uma opinião, isso é uma fake news, isso, acabou a sociedade, acabou o pilar da sociedade, da civilização ocidental. Piperno, você acha que há lobo em pele de cordeiro nesse caso da PL e principalmente das autoridades que estão tentando emplacar esse projeto e, consequentemente, pedindo a retirada de conteúdos como o do Telegram, que, segundo o Supremo Tribunal Federal, teria publicado fake news? Há muitos lobos em pele de cordeiros disso, principalmente as big techs e muitos dos seus defensores que ficam o tempo todo como vestais, como lídimos defensores aí da liberdade de expressão, quando estão exatamente tentando fazer o contrário, historicamente fizeram o contrário. Veja, em relação à questão da liberdade de expressão, que as big techs, né, e especificamente esse texto, tanto mencionam, Isso não é verdade. A luta deles é exatamente para não pagar a conta. Eles não estão nem um pouco preocupados em relação a isso. Eles não querem pagar a produção de conteúdo, enfim, a produção aí do conteúdo intelectual. Eles não querem pagar, por exemplo, eventualmente, processos pelo clima de liberou geral. E veja, quando o Telegram escreve esse texto, hoje, por exemplo, o jornal O Globo aponta pelo menos 4 mentiras. Uma delas é equiparar o Brasil, caso o texto seja aprovado, a regimes antidemocráticos. E aí, exatamente, chamam a atenção para as semelhanças, né, para os exemplos de... Mas é a interpretação do Globo. Eu tenho uma interpretação diferente. A gente está no campo da interpretação, Piperno. Ele diz, por exemplo, que o governo vai censurar, é uma outra mentira. Aonde está escrito isso? E aonde está escrito que ele não vai fazer? Mas... Aí que tá. Então, quer dizer, você parte da presunção... Mas é uma opinião. Então, é uma opinião, não é um nesse fato. Nesse caso é uma mentira. Por enquanto é uma mentira, porque não está explicitado que o governo vai tomar atitude alguma. Então, por enquanto... Agora, vejam, esse negócio, esse liberou geral, eu fico imaginando o seguinte, amanhã depois, alguém cria uma conta escrito, por exemplo, ou então escreve um texto no Telegram, ou em qualquer outra rede, dizendo o seguinte, olha, o Pinochet foi um democrata. Ou então, aí vai o outro imbecil e escreve, I love Stalin. Stalin foi um cara bacana. Ele está exatamente... Tem partido no Brasil que faz isso. Ele está expressando a opinião dele. Aliás, eu já ouvi aqui já dizer que o Pinochet era de esquerda. Mas, enfim, ele está expressando a opinião dele. Né? Uma opinião abjeta ou não, é a opinião dele. Quando o cidadão, por exemplo, usa uma rede dessas aí para escrever, por exemplo, o Brasil deveria liberar o funcionamento da Ku Klux Klan ou do Partido Nazista. Aí a rede tem sim o dever de punir. Por quê? Porque são ideologias que se baseiam em teorias supremacistas, o que não é permitido pela Constituição. E a lei já prevê isso, Piperno. Fala, Segré. Aí, estou de novo com o torcicolo hoje. Já começamos tensos. Já começou assim. Já começamos tensos. Mas me parece a seguinte questão. Concordo com a ninguém vai colocar, eu vou te censurar. Mas eu te coloco que vai ter uma regulamentação a partir do Ministério da Verdade ou de uma Secretaria de Comunicação de monitoramento das redes sociais. Indiretamente, corro o risco. Nem sequer estou dizendo que seja de fato para isso. Mas aí o perigo é a subjetividade de uma pessoa ou várias que hoje ideologicamente podem estar à esquerda, amanhã poderiam estar à direita. E as duas são ruins. Essa é a questão. Não é defender a um ou ao outro. Quando alguém subjetivamente determina o que eu ou você que está nos assistindo possa colocar, escrever, opinar, dizer, é perigoso. Agora, isso é fácil de resolver na colocação que o Piperno faz. Se eu abro uma conta e eu coloco, identifico o meu CPF, tenho uma responsabilidade fácil de determinar se eu digo que o comunismo é bom. E olha o que estou dizendo, se eu digo que o comunismo é bom. Porque aí poderia um comunista dizer, não, você está fazendo uma fake news. E eu demonstro que pelo comunismo morreram 100 milhões de pessoas no mundo. Então eu não estou dizendo isso. Mas de repente, imagina se porventura o ministro Gino, que é comunista, ele se sente prejudicado com a minha opinião. E eu estou falando uma verdade. Tem história que diz que 100 milhões de pessoas faleceram pelo comunismo. E aí eu não posso dar uma opinião.
o fato de dar uma opinião é precisamente isso, uma opinião. Se eu agrido alguma pessoa, a lei poderá vir contra mim. Mas não tem coisa pior que eu não possa manifestar a minha opinião pelas dúvidas que alguém se sinta contrariado por ela. Gani, o que você queria colocar também, que você levantou a mão aí? Olha, um ponto aí bastante importante diz respeito a onde que está a censura. A censura está, a rede social deverá tirar previamente conteúdo potencialmente nocivo, de fake news, etc. e tal. Aí está a censura, o previamente do potencialmente. Por quê? Porque a rede social, como uma empresa, ela não vai querer processo jurídico na dúvida. Isso daqui está criticando o presidente. Isso daqui está criticando o ministro da Justiça. Isso daqui... Vou tirar. Acabou. Você já criou o ambiente de censura. Quando você botou o potencialmente, o previamente, e outra, Piperno, e o Conselhão? E o Conselhão, o Ministério da Verdade, 1984, tá ali, ó, o Conselhão para falar o que pode e o que não pode, primeiro, o que é... Acabou. O texto é não bem... existe essa liberdade acéptica, Piperno. O texto é bem explícito, exatamente em relação a esses limites. Até vou ler um trecho aqui, ó. O texto prevê livre desenvolvimento da personalidade individual, a livre expressão e a manifestação artística, intelectual, né, de conteúdo satírico, religioso, político, ficcional. Então, se eu quiser dizer, por exemplo, olha, o Lula é um safado, ou então, o Bolsonaro é um miliciano, a rede não vai poder tirar isso. Eu é que vou ter que arcar com a responsabilidade. Ou então, olha, o Lula é a nova versão da Madre Teresa de Calcutá e o Bolsonaro é o cidadão da maior retidão que a política brasileira já viu. Eu vou ter o direito de me posicionar em relação a essas 4 possibilidades sem que eu possa ser punido. Sem que eu possa ser punido. Agora, quando fala que a Big Tech previamente vai ter que excluir conteúdo, ela vai ter que, por exemplo, excluir esse conteúdo que eu citei há pouco. Ou seja, olha, eu defendo que seja aberta uma sucursal da Ku Klux Klan aqui. Ela vai ter que tirar. Ela não vai precisar ser provocada. Ela tem que tomar a iniciativa de tirar. Vamos lá, arrematar Gani e Segré. Não, a legislação já prevê isso. Então, se a pessoa se sentiu ofendida, se a pessoa se sentiu caluniada, ela entra na justiça e aí, se a justiça falar tira o conteúdo, ela tem que tirar. Mas não existe esse controle antes do fato, ex ante. O que interessa é o uso que as pessoas fazem da tecnologia. Por exemplo, eu posso pegar um carro e cometer um crime com um carro. Milhares de pessoas dirigem e atropelam e cometem crimes e têm acidentes no Brasil. Então, eu vou criminalizar o carro agora? Não faz sentido. O problema é o condutor, é a pessoa. Fala, Segré. Que as Big Techs e as plataformas, eles têm uma opção também que acontece muito. Eu coloco alguma coisa que o Piperno não gostou. Aí o Piperno chama para um monte de amigos, vamos denunciar a conta do Segré. E aí, preventivamente, inclusive, muitas vezes é feito isso. Sim, mas demora para a página sair do ar, hein? 72 horas. Até 72 horas e aí, puf, tira. Agora, uma opinião final. Pode ser até que as Big Techs não queiram que a lei saia para não pagar os direitos. Claro. Mas, em geral, sempre que tem alguém que tem um interesse na lei, manifesta esse interesse na lei. Eu não vejo nenhuma plataforma ou grupo de comunicação que esteja urgido pela necessidade dessa lei para receber esses direitos. Isso me chama a atenção. Piperno, se a lei fosse boa, a gente não estaria aqui, a sociedade, uma reação super negativa da sociedade. Segré, arremata, Piperno, arremata porque a gente tem o nosso repórter esperando a gente lá. Isso não é uma exclusividade do Brasil. Aliás, ontem saiu uma condenação do Google que foi obrigado a pagar, vai ter que pagar $100 milhões ao New York Times por publicação de conteúdo. É isso que eles temem aqui também.